Em vídeos recentes, eu apresentei em detalhes as minhas duas ferramentas favoritas para gestão do conhecimento. Uma delas é o Notion, como você já conhece, principalmente quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu fui o primeiro embaixador focado em Notion no Brasil. E a segunda ferramenta, ela é mais recente no meu sistema de produtividade pessoal, que é o Capacities. É uma ferramenta que tem só um ano de idade, basicamente, e já está fazendo grande trabalho. É uma ferramenta incrível para a gestão do conhecimento pessoal. O que me preocupa um pouco é quando as pessoas querem migrar totalmente do Notion para o Capacities. E nesse vídeo eu quero deixar bem claro por que você não deveria fazer isso. Então a gente vai passar por uma jornada, saber onde cada ferramenta tem o maior potencial e como usar as duas juntas. Ok? O potencial do terceiro cérebro é tu usar uma ferramenta para conhecimento pessoal e uma ferramenta para conhecimento profissional, mas ambas fazerem sentido dentro do teu sistema de produtividade. Se esse tema te interessa, eu tenho certeza que sim. Primeiro, se inscreva aqui no canal para tu não perder semanalmente vídeos como esse. Eu estou sempre trazendo detalhes profundos sobre esse universo da gestão da vida pessoal e profissional e sistemas de produtividade. Então, para ficar bem clara a diferença aqui para você, eu separei em dois funis de informação: o funil do segundo cérebro pessoal e o funil do terceiro cérebro profissional. Vamos interpretar em detalhes esse diagrama e depois eu vou te mostrar exemplos dentro das ferramentas para ficar ainda mais claro para você. A primeira coisa que você precisa entender em termos de funis de informação é que a ferramenta de gestão do conhecimento, ela recebe uma entrada, ou seja, as informações que você salva nela, e ela gera uma saída. Ela é usada para algum propósito. Você quer gerar alguma coisa com aquela informação. Então ela entra como informação e sai como conhecimento. Quando a gente fala de saída para a área pessoal, eu estou falando do meu próprio desenvolvimento pessoal, estou falando da minha criatividade, eu estou falando da minha clareza sobre a vida. Né? A gente vai colocar informações de tópicos que nos interessam e a gente vai atingir um nível de clareza, um nível de consciência maior. Agora, se a gente olha para o terceiro cérebro profissional, aqui já tem uma grande diferença. Na saída de um cérebro profissional, eu não quero me autodesenvolver, eu não quero ser mais criativo, eu até quero ter mais clareza, mas de jeito mais estratégico. Olha a saída aqui do terceiro cérebro profissional. A saída é inovações, ou seja, eu quero criar produtos. Eu quero criar processos, eu quero criar posicionamento único. São inovações, eu quero fazer vídeos melhores, ok? Então, é uma criação de algo concreto para servir outras pessoas. Aqui também a gente tem colaboração, estratégia, eficiência. Então, as saídas são diferentes. E para cada tipo de saída que a gente quer gerar, existe uma ferramenta mais adequada para aquele trabalho. Se eu tentar colaborar no Capacities, vai dar ruim. Se eu tentar colaborar no Obsidian, não dá certo. Por quê? Porque não são ferramentas apropriadas para colaboração. Não tem sistema de notas compartilhadas, não dá para comentar em cima da nota, não dá para co-criar uma anotação. Então tudo isso é importante no sistema de colaboração. Não dá para compartilhar, por exemplo, o Notion deixa compartilhar templates, deixa compartilhar bancos de dados completos, deixa compartilhar agora os sites, né? O Notion Sites permite que você compartilhe basicamente o site online para quem quiser ver. Então tudo isso é importante numa ferramenta profissional. Outra coisa importante também quando a gente fala do âmbito profissional é a entrada. Pode ver aqui que na entrada do terceiro cérebro eu quero saber de dados, eu quero saber de documentos, eu quero saber de formulários. Por quê? Porque eu quero usar a estrutura de bancos de dados que servem justamente para isso. Bancos de dados recebem dados brutos em grande volume, onde eu vou classificar esses dados, vou interpretar esses dados e vou tomar decisões estratégicas e vou criar inovações em cima desses dados. Então, precisa sim ser uma estrutura de bancos de dados. Por quê? Porque aqui embaixo é mais estruturado. Ele recebe dados e documentos muito mais estruturados, muito mais longos. Eu preciso analisar em grande volume. Então aqui não faz sentido eu precisar ter visão em gráfico, não faz sentido eu precisar conectar muito as coisas. Porque bancos de dados eles funcionam mais com filtros, com agrupamentos, com ordenações. Então tudo isso é importante para o âmbito profissional. Então olha a diferença clara
De um lado eu estou recebendo dados, documentos e formulários. De outro lado eu estou recebendo coisas menos estruturadas. Pode ser qualquer tipo de informação. Ideias, independente da ideia, eu posso anotar qualquer coisa, resumos de livros, áudios, prints, PDFs, o que eu considerar útil para minha vida pessoal que eu posso reutilizar depois na vida profissional também. Então aqui eu já uso uma estrutura diferente, que é o Capacities. O Capacities opera em orientação a objetos e sistema de super tags, que é diferente da tag comum. E aqui está uma grande diferença por eu não usar o Obsidian, por exemplo. O Obsidian funciona com tags comuns. O Capacities funciona com super tags. O que é uma super tag? Uma vez que eu coloco uma tag em algum desses arquivos que eu salvo dentro dele, ele vai se tornar um banco de dados também. Então eu consigo ter duas estruturas poderosíssimas de gestão do conhecimento e da informação geral, e dentro delas eu consigo gerar saídas tanto para minha vida pessoal quanto para a vida profissional. Sendo que o segundo cérebro ele pode e deve ser menos estruturado, porque eu não quero ficar perdendo tempo processando cada áudio que eu salvo, processando cada print, cada ideia, cada resumo de livro. Não, ali eu só quero ter o que eu considero útil. E aí no momento que eu precisar daquela informação, eu vou lá na referência e aí eu utilizo na minha vida pessoal ou na minha vida profissional, ok? Então, ficou clara essa diferença para você? Creio que a partir de agora sim. E para elucidar melhor, a gente vai fazer alguns exemplos. Uma pausa rápida aqui no vídeo que provavelmente você deve estar curtindo, senão você não estaria vendo até aqui. Só para te convidar para fazer o teu sistema de produtividade de ponta a ponta, eu te indico demais a conhecer a nossa escola de produtividade. Então, tudo que eu tô falando aqui para você de modo mais resumido, aqui a gente fala de modo aprofundado. Então, você vai ter um sistema completo de produtividade desde a tua vida pessoal até a profissional. Você vai consertar todos os gargalos que estão te impedindo de ter uma produtividade de ponta a ponta, de executar o teu trabalho e teu estudo com inteligência e ter mais tempo no teu dia a dia para aproveitar a sua vida. Se isso te interessa, eu te indico demais a conhecer a nossa escola, link vai estar aqui na descrição. Bora voltar lá pro vídeo. Então tô aqui dentro do meu Capacities, que é o segundo cérebro pessoal, e a gente vai dar uma explorada em tipos de coisas que eu anoto aqui para você ver claramente a diferença. Então aqui é espaço para minha mente. Eu posso colocar o que eu quiser. É algo pessoal, eu posso usar a estrutura organizacional que eu quiser também. Eu não indico tu criar estruturas diferentes para a vida pessoal e profissional. Eu gosto da padronização, então eu sempre uso o método para organizar meu Capacities, para organizar o Notion da empresa, certo? Então, se eu vir aqui na parte de objetos, é onde eu salvo os tipos de informação que fazem sentido para minha mente pessoal se desenvolver. Então aqui o principal são as ideias. Pode ver que eu tenho 264 ideias. Ideias normalmente são caóticas, são bagunçadas, ainda não está claro na sua cabeça o que você vai fazer com aquela informação. Você só quer simplesmente salvar essa ideia para processar depois, para refletir depois, né? Então, se eu pegar qualquer ideia que eu tenho aqui, por exemplo, análise da minha personalidade. Olha que legal, eu fiz uma análise de IA com base em umas anotações que eu tinha. Isso aqui pode ser útil para mim em algum momento da minha vida pessoal, ok? Isso aqui não vai impactar em nada no meu âmbito profissional em alguns aspectos. Por exemplo, você não me segue por conta da minha personalidade. Você me segue pela qualidade do meu conteúdo, pelo que eu posso ser útil na sua vida, e não por conta da minha personalidade. Então não faz sentido esse arquivo estar em ambiente colaborativo, ambiente profissional, porque não vai gerar nenhum tipo de inovação, não vai me ajudar em muita coisa. Só que só me ajudaria a me entender, certo? Se a gente continuar isso, por exemplo, 80 é uma anotação aqui que não tem nada, eu simplesmente anotei site assim para depois desenvolver. Outra coisa, tem algumas coisas que eu uso em teste de mentoria aqui, mas eu vou pegar uma anotação que eu realmente desenvolvo. Olha que legal. Os 3 tipos de trabalho segundo Aristóteles. Isso aqui é um estudo pessoal, né? São coisas que me interessam. Eu gosto de estudar os gregos, eu gosto de estudar Aristóteles, tanto é que eu tenho uma tag específica do Aristóteles, né? Ele é uma referência de alguém que é inteligente, de alguém que pensa fora da caixa. Então vou colocando esses tópicos que me interessam dentro aqui do meu cérebro pessoal, ok? Então pode ver que são coisas que me interessam. Por exemplo, o significado do dinheiro.
né? O que dinheiro significa, o que dinheiro compra, são reflexões, né? Eu até criei um desenho aqui, alguma coisa, mas pode ver que são informações que não necessariamente eu vou usar na vida profissional. Então, para que eu iria misturar esses dois ecossistemas? Não faz muito sentido. Mas o Notion você consegue ter espaço privado, espaço profissional. Consegue, a gente consegue. Porém, quando eu tô falando de mente pessoal, eu quero fazer conexões, né? Por exemplo, eu quero pegar uma anotação, uma reflexão, eu quero conectar outros aprendizados que eu estou fazendo, né? E aí eu posso abrir esse gráfico aqui que o Notion não tem. É muito difícil de enxergar conexões no Notion. E aí eu posso ir expandindo esse gráfico. Se eu conectasse essa anotação com outra coisa, por exemplo, isso aqui pode ser mentalidade, coisas desse tipo, né? Vamos falar que isso significa algo como fracasso, né? Eu vou colocar a palavra fracasso e aí eu vou pesquisar no meu sistema o que eu tenho relacionado a isso para achar conexões. Eu cliquei na lupinha e agora eu tenho 28 anotações sobre o tema fracasso. Olha que legal, isso aqui conecta muito bem com essa nota, tipos de fracassos, né? E é exatamente essa conexão que eu vou gerar. Então, eu vou digitar aqui arroba, né? Vou até esconder essa parte aqui. Arroba, contexto, arroba tipo de fracasso, né? Eu já posso digitar direto o título da anotação. Então, tipos de fracassos. Pronto. Criei uma conexão agora entre duas anotações. Como é que eu faço para acessar essa nota dentro da outra? É só vir aqui e mudar a visualização, ok? Change View, e aí eu coloco aqui embedado. E aí eu consigo abrir essa anotação direto aqui para criar uma nota nova, né? Para refletir melhor. A partir de agora, se eu abrir o gráfico, eu consigo, a partir de agora, achar novas conexões, né? Olha que legal. Então, se eu expandir em Show More, já começa a conectar com mais coisas. Eu posso usar isso aqui numa mentoria, posso usar isso aqui nessa pasta Vida Significativa, que é para o livro que eu estou escrevendo, uma temática que eu estou construindo. E aí, se eu continuar expandindo, olha que legal, vai gerando mais conexões, né? Aqui no caso, promessa da mentoria, eu posso usar para vender uma mentoria. Isso aqui apareceu numa reunião estratégica, mas não conecta tanto com o tema. E aí eu vou expandindo, até achar mais conexões, ok? Eu posso fazer de novo, né, esse processo. Eu venho aqui, digito fracasso, faço a pesquisa novamente, e aí eu coloco aqui em Gallery View para enxergar melhor, e aí eu continuo vendo as anotações que eu tenho. Né? No caso aqui, acho que a anotação principal mesmo é a tipo de fracasso, mas ó, tem outra frase. O grande fracasso é se ver como mais do que se é e se dar valor menor do que se tem. Também quero conectar essas duas coisas, né? Então, eu vou conectar a frase, e eu pesquiso aqui dentro de frases, e aí eu coloco a palavra fracasso. Pronto. Né? Agora eu consegui conectar, né, o que me interessava já, eu queria entender essa diferença entre perder e ser vencido, e aí agora eu consigo expandir esse conhecimento para tipos de fracasso, para refletir sobre uma frase específica. Isso vai me formando gráfico, né, uma linha de raciocínio, uma linha de criatividade e conhecimento que depois eu posso transformar em alguma coisa. Né? Isso aqui pode virar conteúdo, pode virar uma aula, que seja, né? Um arquivo mais acionável. Mas aqui ficou claro que nada disso, nada desse processo reflexivo vai fazer minha empresa crescer, vai fazer você me seguir. Eu preciso de outro tipo de informação que te interesse, de outro tipo de informação que seja mais útil para você. E agora a gente vai para o Notion para ver a diferença. Agora eu estou dentro do meu terceiro cérebro no Notion. Isso aqui é um exemplo de uma nota de mentoria. Eu faço a reunião com o mentorado e vou fazendo as notas durante a reunião. Eu passo por esse processo chamado de outline. Outline é basicamente você anotar em bullets rapidinho ali o que está acontecendo. Normalmente isso é usado para aulas. Você quer prestar atenção na aula e fazer anotações rápidas. É usado em reuniões, esse tipo de coisas. Coisas que você precisa prestar atenção ao mesmo tempo e anotar alguns insights rápidos. Esse é um método de anotação, né? Mas olha como isso é bem estruturado. Então, tem um objetivo. Essa nota é para o mentorado entender o problema dele, saber o que fazer e saber quais são os próximos passos. É exatamente assim que tem essa estrutura. O outline de observações, né? Eu fui anotando várias coisas e depois eu dou os próximos passos. Como que ele otimiza essa questão que eu observei nele durante a nossa conversa. Esse é um exemplo claro de uma nota estruturada
que ela tem um objetivo. Aqui eu não quero me tornar mais criativo. Aqui eu não quero me autodesenvolver. Aqui eu tô com um propósito real, que é fazer um mentorado progredir. É entender o problema e já colocar as otimizações, as soluções para que o mentorado seja mais produtivo, para que ele construa um sistema de produtividade melhor, ok? Um segundo exemplo é entregável que normalmente eu entrego em cursos, em recompensas ou coisas assim. Olha que interessante. Guia foco no essencial. Olha como a informação ela é estruturada de uma forma diferente. Aqui eu não preciso de conexões, aqui eu preciso de conclusões, de passo a passo, de checklist, coisas mais lógicas, certo? Então aqui vai ter uma informação muito mais estruturada. Primeira coisa, a gente já vê a estrutura aqui, ó, o que contém nesse guia. Então eu quero informar a pessoa antes dela ler o que ela pode esperar desse arquivo aqui. Então, 3 ferramentas essencialistas, 3 ferramentas de priorização, 3 ferramentas de execução de tarefas. Aqui é uma informação mais acionável, ela já está pronta para ação. Se eu pego a diferença, aqui ainda não está acionável, não tem checklist, não tem ações, só tem reflexões por enquanto, são só ideias. Ok? Aqui é divergência, eu ainda estou conectando pontos para chegar em alguma convergência, que aí entraria nos materiais já lapidados. Então aqui passou por processo de entender o meu tópico essencialismo, de entender foco, de entender rotina, metas de modo geral, e aí sim construir um guia prático para qualquer pessoa que leia ele conseguir aplicar essas estratégias. Então eu saí de um ambiente menos estruturado, que eu só uso para esboçar, para conectar, para compreender, para ambiente estruturado, que eu uso para realmente estruturar algo prático, algo que realmente a gente possa colocar em ação. Então é transformar informação em ação. E para isso eu uso essa transição entre Capacities e Notion, certo? E aí tu tá me perguntando, Léo, tá, beleza, mas como que de fato essa informação ela é transferida entre os aplicativos? Se eu pegar aqui no Capacities, eu tenho um objeto que é para gerar esses arquivos. Se eu pego aqui esse POPs, o que POPs significam? Procedimentos operacionais padrão. Isso aqui pode conter várias coisas. Né? Qualquer procedimento que eu possa ensinar, qualquer procedimento que eu aplique na minha vida, ele sempre me gere resultados previsíveis, gerem resultados consistentes. Então aqui eu crio vários processos que realmente ajudam ou a mim, ou aluno, ou seguidor, que seja. Então é um ambiente que eu construo essas coisas estruturadas. E aí se eu preciso compartilhar, ou com a minha equipe, ou com algum aluno, ou com a audiência, aí eu transfiro para ambiente mais público, que aí seria o Notion, né? Por exemplo, se eu volto para cá, eu daria Ctrl C em algum arquivo, quer ver? Provavelmente eu tenho esse guia do foco aqui. Deixa eu pesquisar por alguns guias que eu tenho aqui. Guia rápido de Notion, tá já no Notion. Sei lá, guia definitivo de trabalho focado. Digamos que eu queira, né, transferir isso aqui para um ambiente mais focado, né, para que eu possa compartilhar ali com alguém. Eu pegaria isso aqui, copiaria tudo e traria para o banco de dados de entregáveis. Deixa eu dar Ctrl T aqui para você entender o que eu quero dizer. Entregáveis Premium da Alma, né? Aqui é o nosso banco de dados onde a gente armazena tudo aquilo que a gente entrega publicamente, seja para aluno, mentorado ou seja como recompensa, algo grátis. E aí sim, eu criaria um novo arquivo, uma nova página e colocaria esse material aqui. Simples Ctrl C, Ctrl V. Às vezes eu preciso entregar o painel inteiro, né? E aí eu vou construir uma dashboard, vou construir um banco de dados, tá vendo? Mais estruturado, mais bonito, mais estilizado. E aí dentro dele, basicamente que eu vou colocar esses materiais que eu produzo no Capacities. Por exemplo, esse bônus aqui é o checklist, que provavelmente foi produzido aqui nos POPs, ok? E aí eu pego, né? Eu tenho vários modelos de checklists que eu simplesmente gero aqui e posso compartilhar. Quer ver? Ó? Como integrar o Capacities ao Todoist de modo automático, né? E eu posso copiar isso aqui e dar como bônus, dar como, sei lá, alguma espécie de material que ele possa ser compartilhado aqui no Notion. E por que eu uso o Notion, né? Porque o Notion ele tem um sistema de share aqui, né? Um sistema bem claro onde eu consigo controlar os links, eu consigo controlar quem acessa. Se eu coloco aqui em Analytics, por exemplo, eu consigo ver como que tá a acessibilidade, né? Quem anda acessando, a gente teve 104 acessos nesse material e eu consigo ver no dia a dia, né? Como que ele tá operando, quem está acessando esse material. Isso é algo que eu não consigo ter no Capacities, por exemplo.
Então aqui claramente dá para a gente ver como que essas coisas funcionam diferente. Eu posso usar o segundo cérebro como algo mais caótico, mais criativo, mais conectivo, inspirar minha clareza, inspirar minha criatividade, inspirar meu próprio desenvolvimento pessoal e coisas que precisam ser compartilhadas, que precisam ser ensinadas, que precisam ser analisadas por mais pessoas. Simplesmente copio e colo no Notion, né? Algo que vai me custar 2 minutos, 3 minutos. Nem tudo do meu segundo cérebro precisa estar no meu terceiro cérebro. É uma pequena parcela. O meu segundo cérebro vai ter muito mais informação. É o meu ambiente caótico, meu ambiente artístico para me expressar e pode ser o seu também. E aí você tem um ambiente profissional onde você coloca só arquivos que façam sentido para a tua vida profissional, que faça sentido para a colaboração, que faça sentido em compartilhar com outras pessoas. Então é isso, permaneça conectado aqui no canal do Léo para você entender ao longo do tempo como usar essas ferramentas, como melhorar sua produtividade, como construir o seu sistema de produtividade essencialista, que eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai mudar a sua vida, vai te ajudar a fazer uma gestão da vida, uma gestão de projetos, uma gestão de tarefas, rotina e foco muito melhor do que a que você está fazendo nesse exato momento. Então, se você quer se desenvolver, quer se aprimorar, tem aqui esse canal gratuitamente para você, mas quiser ir além, tem a escola, a EPAI, a Escola de Produtividade, onde eu ensino esse sistema de ponta a ponta. Tem todos os cursos essenciais, tem tudo ali que você precisa. Ou se você quer ir mais passo além, quer algo mais acelerado, mentoria individual comigo vai fazer muito sentido na tua jornada. Link aqui na descrição. Só clicar e dar o seu próximo passo. Grande abraço e a gente se vê.